Vamos seguindo, gente. Tivemos aqui uma breve queda de internet, né? E tivemos nosso vídeo interrompido no YouTube. Mas depois estaremos disponibilizando lá para vocês, né? O vídeo. O Salmo 21 diz: Na tua força, Senhor, o rei se alegra. Nem sempre percebemos motivos, aliás, ou recebemos motivos e percebemos motivos que explicam a sequência dos salmos, mas não há dúvida de que o Salmo 21 completa a mensagem do anterior, do Salmo 20. No Salmo 20, Israel levantou súplica a favor do rei e guerreiros que pelejava contra os inimigos da nação. Aquele hino termina com a vitória do rei e este inicia com as palavras de louvor a Deus por ter lhes dado um bom êxito. Olha, né? O que o salmista, né, faz essa análise, seguindo a sequência de salmos, né? Vamos deixar de lado aqui os meios de internet, né? Tivemos queda aqui, então vamos seguindo. Pronto. Então o Salmo 21 parece dar sequência ao Salmo 20, né? Mas nem sempre os salmos estão nessa lógica de sequências. Mas, observando a súplica do salmista no Salmo 20, e agora ele está aqui deliberando alegrias e falando sobre louvor a Deus, sobre as conquistas e vitórias. Na leitura do Salmo 21, observamos algumas coisas sobre sua estrutura. O hino começa e termina louvando a favor de Deus, né? E também louvando a força de Deus. Os versículos 1 até o versículo 13. O Salmo se divide em duas partes principais. Os primeiros versículos comunicam a alegria dos fiéis ao ver que Deus respondeu às suas orações e deu vitória ao rei. Isso versículo 1 até o versículo 7. A segunda parte focaliza os efeitos da ira de Deus contra os seus inimigos, a partir do versículo 8 até o versículo 12. E o último versículo, né, o versículo 13, reforça o tema geral da força de Deus. Da perspectiva dos escolhidos, protegidos pela poderosa mão de Deus, a vitória do rei é motivo de alegria. Diz o salmista: Na tua força, Senhor, o rei se alegra. E como exulta com a tua salvação. Versículo 1. Diferente da arrogância rebelde que caracteriza muitos líderes, né? Tanto moderno como os antigos, a humildade e a dependência de Deus são os elementos fundamentais do serviço deste rei. Ele não se vê como o Salvador, mas como um homem que precisa da salvação que Deus somente oferece a ele. Então aqui, quando o rei fala: Na tua força, Senhor, o rei se alegra. E como exulta com a tua salvação, não está aqui levando para um caminho de arrogância, de orgulho ou, né, de rebeldia, como alguns, né, faz aquela oração de revolta, né? E não é isso que o salmista está dizendo. E ele volta dizendo: Satisfazem-lhes o desejo do coração e não lhe negaste a súplica dos seus lábios. Versículo 2. Deus ouviu as orações do rei. Seu desejo não foi egoísta, mas uma vontade de servir ao Senhor, defender o certo e proteger o povo sobre quem ele o governava, pois o supre das bênçãos de bondade e põe-lhes na cabeça uma coroa de ouro puro. Isso é o versículo 3. O poder de Davi não veio dele mesmo e nem do povo, pois foi Deus quem o colocou sobre, né, o governo e te deu coroa, quem coroou o monarca Davi. Nenhum governante deve se considerar autossuficiente, pois os homens só lideram com a permissão do Senhor. Aqui
começamos a observar, né, os nossos tempos presentes, né, o quanto de governadores e prefeitos e líderes estão por aí, né, se autodominando e se autodeliberando, dizendo que se não for por causa de mim, do meu governo, eu faço isso, eu faço aquilo. Davi, veja que ele observa por outra perspectiva, que Deus é o autossuficiente para trazer a vitória a seu povo. As batalhas e a queda dos seus inimigos não dependeu de Davi, mas apenas de sua súplica, do seu clamor, de seu coração sincero diante de Deus, e trouxe a queda de seus inimigos. E ele começa a mostrar que todo o poder emana de Deus. Ele não se acha autossuficiente, pois os homens só lideram com a permissão divina. Então hoje o erro dos governantes, dos poderosos e daqueles que têm o poder de governo na mão é achar que ele pode, que ele faz e que só ele tem o poder para fazer e desfazer. Não, ele tem um poder que está acima dele, o alto soberano, o nosso Deus, o poderoso, que deu a ele a autoridade. Então tem que ser reconhecida essa autoridade ao nosso Deus. Senão, entramos no caminho da arrogância, do orgulho e da prepotência e vamos pagar caro por isso. Ele diz novamente, Davi, ele te pediu vida e ele lhe deste. Sim, longevidade para todos sempre. Versículo 4. Não era apenas o poder de Davi que dependia de Deus. Sua própria vida continuava pela misericórdia do Senhor. Sobreviveu perseguições, guerras, porque Deus lhe deu vida. É importante para cada ser humano entender que sua existência e sobrevivência depende de Deus, do Senhor. E é aqui que pecamos bastante, que achamos autossuficientes, a ponto de acharmos que temos poder sobre as nossas vidas e as nossas existências. Achamos que estamos vivos porque somos saudios, temos saúde e não teve nenhum problema. Não, somos vivos e estamos vivos e mantemos a nossa vida porque Deus é misericordioso e ainda libera sobre nós o poder da vida. Se Deus quiser tirar a vida, Ele tira, porque Ele tem poder para dar e tirar. Jesus Cristo disse isso, que Ele tem o poder de dar a vida e também tem poder de tomar a vida. E esta posição está na mão de Deus. Então Davi glorifica porque Deus deu vida e longevidade de vida a ele, não porque ele era merecedor, mas porque a misericórdia do Senhor estava sobre ele. Grande lhe és a glória da sua salvação. De resplendor e majestade o sobrevestiste, pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. Versículo 6 e o versículo 5. É comum para reis e outras pessoas vestidas de autoridades agirem com orgulho e chamar a atenção para si. Trajes e cerimônias especiais enfatizam a grandeza desses líderes, mas Davi não procurou estar nesta atenção, porque sabia que a glória e a honra pertencem ao Senhor. Qualquer esplendor ou resplendor que se manifesta em Davi vem de Deus. Era isso que Davi tinha em seu coração. Não é os trajes especiais, as cerimônias especiais, né? E as aclamações que recebia de seus povos, que fazia de Davi um homem cheio, né, de atenção e orgulho, né, e achar que ele era o dono das autoridades entre si mesmo, mas que Deus estava acima. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Versículo 7. A firmeza do rei e o sucesso do seu governo foram resultado da sua fé. Davi acreditou em Deus e demonstrou sua confiança até nos momentos mais difíceis, assim permaneceu firme. O resto do Salmo 21 mostra um contraste fundamental. Davi confiava no Senhor e recebia sua proteção.
mas os inimigos e malfeitores foram rejeitados e fortemente castigados. Nos versos de 8 a 12, Deus traz a ira contra os inimigos, frustrando seus planos e deixando-os sem herdeiros. Diante de um contraste tão claro entre os fiéis e os ímpios, o único caminho sensato é a submissão ao Senhor. O salmista encerra com palavras de adoração ao único que é merecedor e que merece. Força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. É isso que Davi finaliza o salmo, deixando toda a honra e glória a quem? A Deus. Deus ouviu e respondeu às orações do rei Davi, o justo, que o confiava totalmente no Senhor. Texto escrito aí por Dennis Allen, em Estudos Bíblico, no estudobiblico.net. Então veja aí, um breve análise do Salmo 21, e aqui Deus não está tentando dar contraste de algo especial a ninguém, mas justo a quem é justo, e honra a quem é honra, favor a quem favor, e castigo a quem castigo. Deus é desse jeito. Não é porque Deus é amor que vai passar a mão sobre a cabeça dos erros de ninguém. Deus não está aqui para encobrir erros de ninguém ou suportar erros de ninguém. Deus está para fazer valer a justiça. Fazer valer a justiça de forma imparcial, de forma correta, sem dar muito a um e menos a outro. Deus está para dar o que é justo a quem merece. Então a honra vem a quem merece honra e castigo vem a quem merece castigo. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesta manhã, Deus, por todas as vidas que estão ouvindo a programação, que teu Espírito Santo, Deus, preencha cada coração com amor e paz e submissão ao teu reino, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, muito obrigado a todos. Vou ficando por aqui. Volto amanhã, se Deus permitir, com mais uma programação. Tchau, fui! Acabamos de apresentar o programa Profetizando Vidas.